Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 6 de Apocalipse. Para compreendermos bem este capítulo, primeiro precisamos saber como se originou o pecado. Satanás, antes de pecar, era chamado de Lúcifer. Ele era um anjo de luz e ele era assistente direto de Deus. Só que o pecado brotou em seu coração e ele levantou duas acusações contra Deus. A primeira acusação tinha a ver com a adoração. Lúcifer queria a adoração para ele mesmo. Ele dizia em seu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só que ousadia. A segunda acusação tem a ver com a obediência. De acordo com ele, era impossível que um ser criado pudesse obedecer aos mandamentos do Criador. Então o anjo caído tentou destruir a palavra de Deus. E esse conflito, infelizmente, foi transferido aqui para a Terra. E o fundamento deste conflito tem sido sempre esses dois pontos: a obediência e a adoração. No decorrer da história, o inimigo vem tentando atrair para si a adoração dos homens e, ao mesmo tempo, tem procurado torcer a palavra de Deus. Para alcançar os objetivos dele, ele usa alguns argumentos. O primeiro é enganar, fascinar, mentir, esconder, disfarçar. E aí, quando isso tudo não dá certo, então ele recorre ao segundo método, que é perseguir, violentar, matar, destruir, como nós veremos no estudo de hoje. Como nós já dissemos antes, as profecias do Apocalipse não são sequenciais, não são sucessivas, elas são repetitivas. Isto é, elas cobrem os mesmos períodos de tempo. Por exemplo, os 7 selos, as 7 trombetas, cobrem o mesmo período das 7 igrejas. A diferença é que cada uma dá ênfase a um evento diferente. No capítulo 6, que é o que estudaremos hoje, nós faremos uma comparação com os capítulos 4 e 5. Assim nós poderemos entender o verdadeiro significado. Como nós já vimos no capítulo 5, João estava atônito, porque em sua visão ele viu um tribunal e um livro também. Esse livro estava escrito por dentro e por fora estava selado com 7 selos. E não havia ninguém digno de abrir aquele livro. Então vimos que o leão da tribo de Judá era o único digno de abrir o livro. No capítulo de hoje, nós vamos ver o que acontece quando Jesus abre cada selo desse livro. Vamos ao versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. E o verso 2 diz: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Cada um desses seres viventes anuncia um dos 4 cavaleiros. E o primeiro ser vivente que aparece aí é representado pelo leão. Jesus estava a liderar sua igreja nessa primeira fase. Na abertura dos 4 primeiros selos, a expressão é sempre a mesma: vem. No quinto já a expressão vai se modificar, como veremos mais adiante. O verso 2 fala de uma coroa. Essa coroa não é uma coroa real, mas uma coroa de vencedor. Essa coroa não foi adquirida por causa da vitória da batalha. A graça de Deus foi dada à sua igreja que saiu vencendo e para vencer. Se refere a um período de vitórias espirituais. Vamos imaginar João presente nesse grande tribunal entre os anjos e os anciãos testemunhando. E vamos com reverência tomar o nosso lugar ao lado do profeta atônito e observar o que acontece quando o Cordeiro de Deus abre cada um dos selos. Na época de João, não havia tanques de guerra. Eles se utilizavam de cavalos para ir à luta. Cavalos e cavaleiros são usados num sentido simbólico, é claro, não só no Apocalipse, mas em toda a Escritura. É uma representação apropriada da igreja militante em sua trajetória. Os cavalos simbolizam potência, poder, força. Não a força do trabalho, como o boi, ou para domínio sobre os inimigos, como é o caso do leão, mas para conquistar e para progredir.
Esse cavalo aí é caracterizado pela força, pela velocidade, pela ausência de medo. Ele simboliza de uma maneira bem apropriada essa forma de vitalidade espiritual, de poder que sustém, que energiza e leva para frente, independente do que venha se opor a ele. É um grande movimento espiritual, seja ele bom ou mau. O texto diz que o cavaleiro tinha uma coroa e um arco. Esse arco aí, vejam que não tem flecha, porque a vitória seria sem derramamento de sangue. A coroa e o arco simbolizam vitórias do Evangelho no primeiro século da dispensação cristã. Sobre cada ação dos discípulos estava escrito vitória. Alguns estavam na prisão, com as costas laceradas, seus cânticos de louvor e de ação de graças trouxeram vitória e resultaram na conversão de almas. A história do Evangelho, durante o primeiro século, é verdadeiramente maravilhosa, porque ele foi em frente conquistando e para conquistar. No livro de Salmos, no capítulo 45, verso 5, nós lemos que as feridas infligidas pela seta do arqueiro são símbolos das conquistas do Messias, que é Jesus. O cavalo branco aí representa pureza. É por isso que as noivas costumam se vestir de branco, não é verdade? No primeiro século, as doutrinas da igreja eram puras. Não havia falsa doutrina para confundir as pessoas. Nada a detinha. Os primeiros cristãos não tinham meios de transportes modernos, não tinham aparelhos eletrônicos, não tinham sistemas de som, jornais, informativos, celulares, WhatsApps, nenhuma rede social. Não tinham nem rádio, nem televisão, nem livros ou alguma literatura para ser distribuída, mas eles saíram de Jerusalém para conquistar. E havia poder nessa mensagem, tanto que em um século a nova religião havia atingido cada parte do globo. A conquista da igreja cristã não era por meio de argumentos. Jesus não disse para os discípulos: vocês serão meus advogados. O que foi que ele disse? Vocês serão minhas testemunhas. O progresso do cristianismo não envolveu apenas o Império Romano, mas a nova religião, dentro de um século após a morte de Jesus, havia atingido cada parte do globo. A congregação de cristãos na cidade de Roma era constituída de 50.000, olha só. A Antioquia era de 100.000, ou seja, 1/5 da população. Somente a população cristã dentro do império era estimada em 5 milhões. Olha só como progrediu o cristianismo. Os opositores diziam que os cristãos tinham virado o mundo de cabeça para baixo. Os cristãos causaram tanto impacto no mundo que, infelizmente, atraíram perseguição sobre si, trazendo o cumprimento do segundo selo, que nós veremos mais adiante. O avanço do cristianismo levou-os, então, à perseguição. Foi um período de guerra entre a verdade e a mentira, entre a verdadeira e a falsa adoração. E a igreja foi cruelmente perseguida por não querer se inclinar diante de César, que era o imperador, e que reclamava para ele adoração. Você consegue imaginar quem estava por trás disso? O próprio João, quando escreveu o Apocalipse, estava preso por causa da verdade. Lembram-se disso? Quando estudamos no capítulo 1? Vejamos agora os versos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Esse segundo ser vivente aí representa o bezerro. O bezerro era o animal que era sacrificado no ritual do santuário. Este símbolo é bastante apropriado, porque ele está associado à matança que ocorreu nesta fase da igreja. Veja que o cavaleiro tinha uma espada. Veja só o contraste de cores aí, é bastante significativo. O mistério da iniquidade já estava começando a operar na igreja. A igreja estava começando a declinar, como é mencionado em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 3 até o 7. A igreja começou a ficar manchada, maculada por inverdades que começaram a ser infiltradas na doutrina que até então era pura. O grande objetivo de Satanás sempre foi atacar os filhos de Deus e corromper a adoração a Deus e corromper também a doutrina.
Como ele não conseguiu pela força da perseguição do Império Romano, ele começou a causar discórdia, controvérsia entre os filhos de Deus. O texto aí diz: os homens se matavam uns aos outros. Era uma guerra contra a igreja e guerra entre os cristãos. Era uma guerra interna. E o que aconteceu é que a igreja, nessa empolgação de evangelizar o mundo, começou a batizar pessoas que não tinham um conhecimento suficiente da doutrina cristã. E muitos começaram a pertencer à igreja sem ter abandonado os velhos hábitos, os velhos costumes, as velhas doutrinas. E um desses erros foi introduzido por Ário e era chamado de heresia ariana. A pureza da igreja começou lentamente a ser manchada, a ser maculada. Por isso aí da cor vermelha. O mundanismo começou a entrar na igreja. Constantino, aquele imperador, ele se tornou cristão. Isso foi um motivo de muita alegria para o cristianismo. Só que Constantino adorava o sol. E no dia consagrado ao deus Sol, que era o domingo, Sunday em inglês, quer dizer dia do sol, ele introduziu esse dia como um dia de adoração. Assim, o imperador, então, entre aspas, convertido, porque na verdade ele não estava convertido, ele queria apenas ganhar popularidade, acabou trazendo para a igreja o domingo como dia especial de adoração. É claro que os cristãos não iriam adorar o sol, mas fizeram uma pequena concessão ao adorar a Deus no dia dedicado ao sol. Vejam só que não é quase nada, né? Você percebe? O sábado foi considerado apenas um detalhe. Como Roma era o poder político que dominava o mundo nesta época, seria lógico que o bispo de Roma passasse a ter o comando da Igreja Mundial. Só que os outros bispos das outras cidades não aceitaram isso aí com facilidade. Isso deu origem a guerras sanguinárias. Também aqueles que não aceitavam os erros que estavam sendo infiltrados na igreja começaram a ser perseguidos e eram chamados de hereges. Olha só, eram fiéis, mas começaram a ser tratados de herege. E assim milhões morreram quando o Império Romano tentou varrer o cristianismo da face da terra. Cada vez que se matava um cristão, muitas pessoas aceitavam o cristianismo. Foi por isso que Teluriano fez a famosa declaração: o sangue dos mártires é uma semente. Quanto mais cristãos morriam, mais pessoas aceitavam o cristianismo. Ele comparou a igreja a um gramado. Quanto mais frequentemente se corta um gramado, mais ele cresce. E assim eram os cristãos. Os cristãos primitivos não tinham liberdade. Ser cristão naquela época era um crime e a punição era a morte. É por isso que o cavaleiro aí aparece com uma espada na mão. Conta-se que no concílio de Nicéia, em 325 d.C., quase todos os delegados apresentavam algum tipo de mutilação, resultado dessa perseguição. Para alguns faltava uma perna, para outros faltava um braço, para outros um olho. Todos então tinham alguma marca da perseguição. Veja o que diz o livro História da Igreja, a página 39. O cristianismo começou então a vestir-se das roupagens do paganismo. As sementes de muitos erros que posteriormente invadiram a igreja tão completamente, marearam-lhe a beleza, desvaneceram-lhe a glória, tomavam já raízes. Veja aqui que Satanás está mudando então aqui a sua estratégia. Ele perseguia a igreja, e isso não estava oferecendo o resultado que ele queria, então agora ele começou a infiltrar erros na igreja. Esse cavalo vermelho aí compreende então o período correspondente à igreja de Esmirna, que foi o período da perseguição pagã e foi do século 100 até o século 313. Vamos aos versos 5 e 6 agora. O anjo abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouviu uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro ser vivente aí representa Jesus na forma de homem. O trigo e a cevada, na Bíblia, eram cereais usados para fazer pão. Jesus é o pão que desceu do céu, como diz a Bíblia.
O azeite representa o Espírito Santo e o vinho é o sangue de Jesus. Significa que em relação ao azeite e o vinho não haveria limitação. Agora vemos aí um cavalo preto, do branco para o vermelho e agora do vermelho para o preto. O cavalo preto representa muito bem a fase de escuridão espiritual dessa época, que caracterizou a igreja do tempo de Constantino até o estabelecimento da supremacia papal em 538 depois de Cristo. O cristianismo se tornou então popular. As pessoas eram incentivadas a serem cristãs. Elas recebiam dinheiro e mudas de roupa para se tornarem cristãs. Só que agora o cristianismo não era mais puro, não era mais branco, era corrupto, por isso foi representado pelo cavalo preto. As doutrinas pagãs tomaram o lugar das brancas e puras doutrinas da igreja primitiva. O verso 6 diz que ouviu uma voz no meio dos 4 seres viventes. De acordo com Apocalipse 5:6, quem estava no meio desses 4 seres viventes era Jesus.